Vamos lá, pessoal, bater papo importante aqui. Professor Júlio, após a prisão, né, fui preso por pensão alimentícia, a única prisão civil, por falta de pagamento de pensão alimentícia, em virtude de uma ação de execução de alimentos. Posso ficar tranquilo, né? Fui preso, mas tá tudo quitado. Não, essa resposta tá errada, hein? Quando você é preso por falta de pagamento de pensão alimentícia, na verdade, isso não quita. Não quita os valores, né? Os débitos. Você sai devendo. A verdade é essa, você sai devendo, tá? Então, é um boato bobo, por sinal. Não existe isso de quitar os débitos. Você sai devendo a pensão alimentícia. Vamos lá, vamos conversar sobre um assunto importante. Professor Júlio, qual que é o valor da pensão alimentícia? Quanto pagar de pensão alimentícia? Muita gente acha que a pensão alimentícia é algo totalmente litigioso, né? A mãe tem a guarda, já ingressa com a ação contra o pai ou vice-versa. E não é assim. Muitos pais ou mães que não têm a guarda da criança, adolescente, acabam ingressando por vontade própria, como autores da ação. Na verdade, não autores, né? De fato, usando sim uma obrigação em relação ao seu filho, né? Mas eles acabam indo atrás. Então existe isso também, é importante deixar claro. A pensão alimentícia não existe um valor certo, é necessidade e possibilidade. Necessidade de quem pode pagar, na verdade, possibilidade de quem pode pagar e necessidade de quem possa receber. Então é aí o parâmetro, o binômio. Hoje nós falamos até em trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Quanto pagar de pensão alimentícia? Depende dos gastos que o filho tem, que o filho gera, o filho, a filha, né? O adolescente, seja criança, e quanto eu ganho. Aí que está. Possibilidade do pai, da mãe de pagar e necessidade do filho, do adolescente. E é importante lembrar também que a pensão alimentícia, em regra, é paga por um percentual do salário. Se ele ou ela é CLT, tem vínculo empregatício CLT, recebe um valor fixo. Agora, se é MEI, autônomo, aí é descontado. Na verdade, não é descontado nada, porque não tem não descontar. A obrigação normalmente é feita com base no salário mínimo. Um salário mínimo, meio salário mínimo, 2 salários mínimos, é assim que funciona.
O processo de pensão alimentícia, como que funciona? A parte procura um advogado, uma advogada especializado em direito civil. Direito civil é o gênero de várias espécies. Eu sou advogado civilista. Todo mundo me conhece. Quem me conhece, sou especialista em direito civil, atuante fortemente no direito imobiliário, mas adoro o direito de família também, acho muito interessante. Costumo dizer que o advogado que faz tudo não faz nada, mas códigos diferentes. O advogado do direito civil ele pode atuar em vários segmentos do direito civil, porque é o mesmo código. Agora, atuar em ramos diferentes, previdenciário, imobiliário, previdenciário com civil, combina. Trabalhista, criminal, são códigos diferentes. Quando nós falamos de processo de pensão alimentícia, então, vou dar entrada para o advogada, petição inicial. Normalmente é agendada uma audiência de instrução e julgamento. Antes disso, é agendada a audiência de conciliação e mediação, uma tentativa de acordo. Se foi feito acordo, acabou o processo. Se não foi feito, nós vamos para uma segunda audiência, que é a audiência de instrução e julgamento. Essa audiência, o juiz, o Poder Judiciário vai analisar a necessidade da criança, do adolescente e a possibilidade do pai ou da mãe. E ali, nesse contexto, teremos uma decisão. Antes de tudo isso, na citação, podemos ter uma tutela antecipada a respeito dos alimentos provisórios, que poderão ser confirmados em decisão definitiva. Lembrando que cabe à defesa contestação de uma ação de alimentos e cabe recurso da decisão de alimentos também. Na verdade, não existe mais diferenciação de filhos. O filho tal, ele tem mais direito que o outro filho. Não, filho é filho. Adotivo, com laço sanguíneo, né? Sangue. Inclusive o filho sócio-afetivo. O que é o filho sócio-afetivo? Hoje eu posso falar que o direito de família não é mais só sangue, é amor. Se eu tenho amor por aquela criança, um amor de pai, de mãe, eu posso ingressar com uma ação, que chama ação declaratória de sócio-afetividade, isso é comum. Inclusive, quando eu caso ou tenho um relacionamento com uma mulher que já tem um filho, ou a mulher casa ou tem relacionamento com um homem que já tem filhos, se apegando a essa criança, adolescente, ela ou ele pode fazer a ação declaratória de sócio-afetividade. Essa é uma das situações, tem várias outras. Às vezes a criança mora comigo, eu cuido da criança adolescente que acaba me apegando. Então a sócio-afetividade, diferente da adoção, é uma ação que eu vou buscar provar o amor que eu tenho por aquela criança e aquela criança tem por mim, e ganhando essa ação gera vários efeitos no direito de família, no direito sucessórios, né? Então passa a ser meu filho, minha filha. E, claro, se eu tenho uma sócio-afetividade declarada, é meu filho, não é minha filha. E aí, se no final de relacionamento, se a criança vai morar com ele ou com ela, aquele que não é o guardião da criança terá que pagar a pensão alimentícia sim. Então, existem pagamentos de pensão alimentícia no filho sócio-afetivo. Tanto homens e mulheres deverão pagar sim. A audiência,
de conciliação e mediação na ação de alimentos, ela serve para quê? Para fazer acordo. A audiência de instrução e julgamento, ela serve para quê? Tem um outro objetivo. No caso das ações de alimentos, ela tem um outro propósito. O propósito é provar a necessidade da criança e a possibilidade do pai ou da mãe pagar. Então, como que eu vou me comportar nessa audiência de pensão alimentícia, né? Então, eu não posso brigar com ele, com ela, discussão, esse não é o objetivo. O objetivo dessa audiência é provar a minha necessidade como filho, né? ou do meu filho, filha. Se eu estou do outro lado, né, o pai, a mãe, que está sendo processado para pagar pensão alimentícia, eu vou provar a minha possibilidade. Então é assim que eu tenho que me comportar numa audiência de instrução e julgamento. Não é brigar, ofender, mas eu tenho que trazer questões probatórias, ou seja, provas em relação a quanto eu gasto, a possibilidade que eu tenho de pagar pensão alimentícia. E do outro lado, quem é o autor, a necessidade. É aí que eu vou trabalhar muito bem, fazer uma audiência adequada, com uma postura devida. A revisão na ação de alimentos, a revisão é uma ação, né? Ação revisional. Eu vou pedir a revisão dos alimentos toda vez que eu queira diminuir a pensão alimentícia ou aumentar. Para fazer a ação de revisão, eu tenho que, antes dessa ação de revisão, preciso ter, de fato, uma ação de pensão. Deve ter existido uma ação de pensão alimentícia, ação de alimentos. Porque se eu estou propondo uma ação pela primeira vez, porque existe um alimentos pago de boca, informal, não é ação de revisão, mas sim ação de alimentos. É um grande erro por parte de muitos advogados. Muitos advogados já saem fazendo, advogada fazendo ação de alimentos ou ação revisional, sendo que era para fazer ação de alimentos. Então, qual cuidado você tem que ter? A revisão só cabe quando eu tenho uma sentença de alimentos. Então, por trás, eu tive uma sentença de alimentos onde houve uma condenação. Se não tem uma sentença, então eu tenho que começar do zero, começar do começo. E começar do começo é começar com a ação de alimentos, propor a ação de alimentos.